Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, pessoal, mais uma vez, 1h em ponto, temos então Belize contra Porto Rico. Estamos aqui diante de amistosos internacionais de seleções, onde temos então um Belize que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 3 golos apenas e sofreu 6. Vai enfrentar um Porto Rico que, para mim, é a surpresa, uma equipe muito boa de golo. Nos últimos 5 jogos marcou 11, sofreu 10, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. E nos confrontos diretos teve um empate e uma vitória para o Belize. Vamos a dados complementares, que não é muita coisa. Temos então o Belize que não venceu 11 dos últimos 13 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Belize sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Já Porto Rico teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Teve ambas marcam em 5 dos últimos 6. Porto Rico marcou primeiro em 5 dos últimos 5 e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 6. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Azerbaijão contra Bulgária. Encontramos um Azerbaijão que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0, perdeu 2, marcou 7 e sofreu igualmente 7 golos. Vai enfrentar uma Bulgária que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 2, perdeu 2, marcou 5 golos e sofreu 8. Em confrontos diretos tivemos 0 empates, 0 vitórias para o Azerbaijão e 2 vitórias para a Bulgária. Vamos a dados complementares, onde encontramos uma Bulgária que não venceu 11 dos últimos 12 jogos e sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Para essa partida, a gente fica com Azerbaijão ganha ou empata e seguimos então para as análises dos palpites do próximo jogo. 18 horas temos Rússia contra Paraguai, onde encontramos uma Rússia que está numa boa fase. Rússia nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou incrivelmente 16 golos e sofreu apenas 3. Vai enfrentar o Paraguai que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 1 golo apenas e sofreu 3 golos. Nunca tiveram confrontos essas duas equipes. E para esta partida a gente vai ficar com Rússia, ganha ou empata e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18 horas temos aqui Chipre contra a Sérvia. Um Chipre que vem, um Chipre e uma Sérvia que tem igualmente o mesmo registro. Nos últimos 5 jogos as duas equipes ganharam apenas 1, empataram 1 e perderam 3. Já o Chipre marcou 3 golos e sofreu 12, ao passo que a nossa Sérvia marcou 6 e sofreu também 12 golos. E em confrontos diretos, Chipre nunca ganhou nenhum, teve um empate e 2 vitórias para a Sérvia. Vemos então dados complementares, onde encontramos o Chipre que não venceu 10 dos últimos 11 jogos e a Sérvia não venceu também 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 e em confrontos diretos a Sérvia ganhou, empatou 3 dos últimos 3. Então, para essa partida, Sérvia ganha ou empata vinha muito a calhar, ou mais de 1,75 também é uma boa opção para quem gosta do mercado de gols, assim como eu, que é o objetivo do jogo. Eu adoro o mercado de gol porque todas as equipes entram em campos para fazer gols e eu gosto de ficar com gol, mas quando não dá, quando vem uma equipe muito defensiva como as sul-americanas, por exemplo, eu gosto de ficar com ganho ou empata e também vem muito a calhar, nunca fez mal a ninguém arriscar. Então vamos então seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas, Suécia contra a Albânia. Esse é um jogo que eu quero ver. A Suécia, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 7 golos e sofreu 13. Vai enfrentar uma Albânia que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, marcou 6 golos e sofreu 4.
Dados complementares, temos uma Suécia que teve mais de 2 gols e bem em 6 dos últimos 8 jogos. Suécia sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e uma Albânia que ganhou e empatou 8 dos últimos 7, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida eu vou fechar em mais de 1,75. Estamos a falar de uma Suécia que marcou 7 e sofreu 13 golos. Culpa também do Real, que meteu 5 na Suécia. E uma Albânia que marcou 6 e sofreu 4. Então, são equipes que dão e recebem. Vamos fechar nessa, mais de 1,75. Seguir então para a análise dos palpites do jogo seguinte. 22 horas, Bolívia contra Andorra. Uma Bolívia, perdão, que dos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 0 e perdeu 4. Marcou 5 golos, sofreu 9, vai enfrentar o Andorra, que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Empatou 1 e perdeu também 4, marcou 1 golo apenas e sofreu 11. Então, são equipes que dão muito, quer dizer, recebem muitos golos e marcam pouco. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 para jogar de seguro, porque se repararem, nenhum dos jogos teve 0-0 nos últimos 5 jogos, nenhum deles terminou 0-0, pelo menos um golo teve, então a gente vai ficar com mais de 1,25 para garantir a nossa entrada, de forma que mesmo que terminaram 0, a gente vence a partida, ganha metade pelo menos, só ganha o palpite com um certo desconto, mas ganhar sem descontado é sempre muito melhor do que perder o seu investimento todo. Então, sem mais enrolação, vamos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 25 de março de 2024. Ai, por favor, que essa data FIFA termine logo. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Muito bem, vimos os nossos 6 melhores jogos do dia. Eu sinceramente quero saber quais vocês vão escolher para apostar então naquilo que vai ser o dia 25 de março de 2024, porque eu estou de fora, não gosto de nenhuma seleção, quer dizer, nenhuma não. Se eu tivesse que ficar com uma das seleções ali, um dos jogos eu ficaria com Azerbaijão ganha ou empata, Rússia ganha ou empata e Porto Rico mais de 1,25, ou ainda a Suécia, que é uma das melhores em golos nesse dia 25, Suécia contra a Albânia mais de 1,25 também vinha muito a calhar. Eu não vou entrar porque eu detesto um palpite totalmente feito de jogos de seleções, não gosto. Então estou de fora desse jogo, vocês ali escolham quais vão ser os jogos favoritos para vocês, quais jogos vocês mais gostaram, que lhe ofereçam um pouco mais de segurança. Para mim seriam esses 3, se eu tivesse que entrar, entraria nesses 3, não é? Porto Rico mais de 1,25, perdão, Azerbaijão ganha um empata, Rússia ganha um empata e Suécia mais de 1,75. Então, não vou enrolar muito, vamos então em tela cheia para finalizar o vídeo e vemo-nos amanhã. Então, isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perde. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.